Olá, eu me chamo Nayane Macedo, sou doutoranda em música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de educação musical, e vou compartilhar minha comunicação que tem como tema pós-graduação em música no ensino remoto emergencial, considerações sobre interações sociais e acadêmicas. Ele trata-se de um relato de experiência sobre o ingresso em pós-graduação em música no formato de ensino remoto emergencial, o ERE, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem como objetivo apresentar algumas percepções minhas, enquanto discente, acerca das relações sociais e acadêmicas estabelecidas no contexto virtual durante esse início na pós-graduação e de como essas devem ser consideradas no processo de ensino-aprendizagem. Então, em 2020, com a pandemia de Covid-19, os estabelecimentos de ensino, eles precisaram suspender as suas atividades presenciais por conta do isolamento social. E o Ministério da Educação permitiu, através das suas portarias, que fosse instalado um ensino remoto emergencial em substituição das aulas presenciais. Diante do cenário vivido pelos professores e alunos nesse período, muitos pesquisadores narraram, retrataram esse momento em alguns estudos. E aqui eu trago alguns exemplos de autores que eu utilizei na construção desse relato de experiência. Dentre eles, eu vou citar Souza, de 2021, onde apresenta ensaios de professores e pesquisadores, onde narram uma parte dos seus cotidianos durante o período de isolamento social, e de como lidaram com os desafios de se organizarem para as novas demandas de sala de aula online, assim como narraram também parte de suas vidas particulares que, por vezes, não se separavam da atividade docente nesse novo momento. Jesus 2021 vai falar da pós-graduação no contexto pandêmico e as implicações desse na formação dos alunos de programas de mestrado e doutorado no Paraná. Ele também vai elencar pontos considerados positivos e negativos pelos discentes. Lemes e Costa, elas vão falar da formação de uma pesquisadora dentro desse contexto e de como a relação com o outro vai se alterar. E, por último, o Novelo, 2020, ele trata das limitações digitais vivenciadas por professores. Todos esses estudos eles vão ter em comum o fio condutor da Covid-19 e a mudança que essa trouxe na vida das pessoas, e eles vão analisar especificamente a educação. Sendo assim, ainda dentro desse fio condutor, esse relato ele parte da premissa de compartilhar sobre as interações estabelecidas na formação em pós-graduação em música, no ERE, a partir das minhas perspectivas enquanto autora e discente. Esse relato ele vai dialogar com as teorias sociológicas do cotidiano, já que estas consideram o contexto de ensino-aprendizagem não apenas no ambiente escolar, mas também o que ocorre fora dele, na vivência do dia a dia. E aí, eu inicio o relato falando sobre o ingresso no doutorado, né? Esse ingresso ele se deu a partir de uma seleção remota, e vale destacar que eu não morava no Rio Grande do Sul e também nunca tinha tido nenhum contato com ninguém do corpo docente ou discente. Então, desde o primeiro contato, ele foi dado nesse ambiente virtual. E desde a seleção remota já surgiram alguns questionamentos, né, acerca das interações que foram visualizadas, né, que foram vividas nesse período. E esses questionamentos, eles tratam de questões acerca do comportamento que poderia ter, de como esse comportamento seria vivido no presencial e estava sendo vivido no virtual. Questionamentos do tipo, será que haveria interação na prova se ela fosse presencial, ou os candidatos aguardariam em silêncio? A professora que estava coordenando a prova, ela ficaria conversando com quem ela conhece ou apenas saudaria a todos de forma igual? O modo de agir em um ambiente virtual é o mesmo que no presencial? A nossa conduta no virtual, ela deve permanecer a mesma como no presencial ou vamos mudar? Né? E são questionamentos acerca de alguém que não conhece aquele ambiente e vê, né, essa interação dentro de um ambiente de prova, né? Sendo que se fosse numa prova presencial, talvez não fosse da mesma maneira, as pessoas se comportariam de formas diferentes. E essas interações já geraram alguns receios, né, em mim, como uma pessoa que vem de longe, uma pessoa que está distante daquilo. E aí no texto eu trago um trecho da Frese, que destaca o pensamento de Erving Goffman acerca da relação entre os espaços e as condutas sociais. Segundo a autora, o sociólogo defende que
Dependendo das condições espaciais, tais ou quais interações são possíveis. Então, além de mero cenário físico, o espaço interfere na vida social como condicionante físico de interações. Considerando que este pensamento pode ser atrelado à compreensão das relações que são estabelecidas dentro do espaço virtual, pode-se inferir que, assim como no espaço físico, o espaço virtual também vai interferir nas relações sociais, na maneira em como os atores vão agir e retroalimentar suas interações, assim como novos códigos de condutas vão sendo estabelecidos e absorvidos por aqueles que fazem parte de determinados círculos. Então, apesar da internet e da tecnologia proporcionarem que essas atividades pudessem ter dado continuidade durante o período de isolamento social, as interações sociais se modificaram. Há proximidade, mas com limitações que talvez normalmente seriam ultrapassadas nas interações físicas, né? E o estudo de Jesus, de 2021, ele vai apontar isso, que dentre as dificuldades destacadas pelos discentes do programa de pós-graduação, a falta de interação social com os outros durante o ensino remoto foi considerada prejudicial para a formação destes enquanto pesquisadores. E aí eu trago, após a seleção, né, após a aprovação da seleção, eu tive que ter a preparação para as aulas, porque essas aulas elas não aconteceriam fisicamente. Então, as aulas, eu não iria para a universidade, né? A universidade que viria para dentro da minha casa. E aí eu tive que começar a preparar o ambiente de estudo, pensar em que cômodo da casa eu iria utilizar para esse estudo, para essas aulas, onde o computador ficaria, qual seria a melhor iluminação, que parte da minha casa eu queria mostrar, né? O que teria atrás de mim. Assim também como teve alterações na minha relação familiar. Né? Considerando que a gente estava em isolamento, boa parte da minha família estava dentro de casa, então ter que pedir para que fizesse menos barulho no momento das aulas ou não atrapalhar esse momento. O ambiente externo ele também acabou sendo mais presente, coisas que antes eu não percebia durante esse momento das aulas no ERE. Ficou bem evidente como o barulho dos vizinhos, das crianças, dos animais, tudo que estava ao redor ganhou uma proporção muito maior. E esse ao redor trouxe limitações. No meu caso, eu tinha que fechar todo o meu ambiente para não ser tão incomodada pelos barulhos externos. Mas aí, como eu morava no norte, era muito calor, precisava ligar o ventilador. Esse ventilador já fazia barulho no microfone em que eu usava para as aulas virtuais. Então, por vezes, eu não ligava o microfone porque eu sabia que eu estava com tanto barulho ao meu redor que eu iria atrapalhar a sala virtual. O cansaço das telas também pode ser elencado como uma perda durante esse ERE, por conta de que tanto as aulas como a preparação, o estudo era feito diante das telas e até o momento de lazer, de interagir com o outro, também era feito diante de um computador ou de celular. E as alterações na rotina, porque na verdade o fato de você não sair da sua rotina faz com que quem está ao seu redor não entenda que o fato de estar em casa não significa estar disponível totalmente. Então, tiveram alguns momentos de conflito em dizer que, apesar de não estar no momento de online, você precisava se ausentar da rotina da família para estudar, para se preparar. E isso também trouxe, de certa forma, um atraso no sentido de eu me sentir enquanto realmente inserida num processo de pós-graduação, já que eu não saía de casa, né? Todo esse processo se deu dentro de casa. E eu trago um texto aqui de Souza, 2000, que fala: é por isso que quando se fala em vida cotidiana, não se entende só o vivido no plano do indivíduo, nem interação pura e simples, nem só as posições coletivas, e muito menos a ideia da frequência das ações, rotinas, estagnações, banalidades. A vida cotidiana é um atributo do ator individual, porém ela se realiza sempre no quadro socioespacial. Seu estudo deve partir dos homens, da sua vida real, a importância dos valores do senso comum para revelar as estruturas. Ou seja, a banalidade do cotidiano não é tão irrelevante. O presente não é definido pela lógica da espera, do futuro, da promessa, mas pela lógica da atenção, do vivido, em que o indeterminado, o sócio-histórico se revelam. A importância de se trazer detalhes dessa rotina é uma forma de atentar para o micro, né, para o pequeno, e esse vai passar a ter importância e significância dentro do macro. Também trago no meu relato as interações com os professores e colegas. E aí eu destaco o grupo de pesquisa, que pelo fato de ter continuado de formato virtual, me possibilitou conhecer demais participantes que no presencial não participariam, porque não moram no Rio Grande do Sul. E a partir do conhecimento dessas pessoas e das pesquisas que esses desenvolvem, foi possível ter uma maior noção do campo de pesquisa dentro da educação musical, tendo em vista que essa, apesar de ser licenciada em música, essa foi a minha primeira especialização voltada na educação musical. Então, isso foi um ganho que o ERE trouxe para a minha formação enquanto doutoranda.
Também eu trago o fato da interação com os colegas, que apesar de ter começado de forma limitada dentro da sala virtual, à medida que as atividades foram sendo desenvolvidas, essa interação ela foi para outros espaços, como redes sociais. Isso permitiu com que houvesse uma troca com esses colegas e de se encontrar no sentido de não ver que eu não estava sozinha dentro das minhas dificuldades ou dos meus medos dentro desse novo momento que seria essa formação como pesquisadora. E aí eu destaco uma fala do Becker, de 2015, onde ele fala sobre a importância de se compartilhar dificuldades dentro desse ambiente de pesquisa, que isso não ser feito, acaba se gerando a ilusão de que existem as exceções que sempre vão receber respostas positivas ou que vão ter sempre facilidades em escrever, em publicar. E que esse compartilhar ele é importante para a formação dos pesquisadores. Então, não se sentir só dentro desse processo é muito importante. E também trago a interação com os professores, onde eu faço uma comparação entre aqueles que consideraram o contexto virtual, o contexto pandêmico, e mudaram suas condutas nas disciplinas, assim como na avaliação. E isso foi muito importante para a minha autorreflexão enquanto professora, porque antes de ser uma discente da pós-graduação, eu já era professora. E também em contrapartida com aqueles professores que mantiveram suas condutas como se estivessem em uma classe presencial, onde por vezes pareceu que estava sendo mais importante dar conta do conteúdo do que a assimilação dos alunos. Então, eu trago um texto do Neto e Souza que fala sobre a importância do professor se compreender dentro das relações estabelecidas nos diversos meios de comunicação e que a reflexão sobre essas mudanças devem reverberar no processo pedagógico musical. Então, essas observações contribuíram para que eu compreendesse que a formação em doutorado não se tratava apenas de entender em como ser pesquisadora, ou dominar metodologias, ou adquirir mais conhecimentos, mas também de colocar isso em prática, de me colocar no lugar do aluno e de repensar a minha prática enquanto docente, né? Se eu compreendo o contexto de onde eu estou e com quem eu estou interagindo, eu vou me adequar a este para que o processo de troca de ensino-aprendizagem ele seja mais significativo. Na minha conclusão, eu destaco que esse relato ele teve como foco demonstrar um pequeno recorte das minhas percepções enquanto discente, recém-chegada em um programa de pós-graduação, salientando o contexto da pandemia e de como o ERE possibilitou essa iniciação, mesmo com alguns aspectos que trouxeram algumas perdas. Espero que as reflexões apresentadas elas possam contribuir com a importância de se pensar a pós-graduação como uma continuidade da formação e não apenas como uma reta final. Que ao apresentar as minhas fragilidades enquanto discente e as dificuldades que encontrei, eu pretendi demonstrar que mesmo em níveis de especialização estrito sensu, o conhecimento não é apenas aprimorado, mas ainda continua sendo construído. E se tratando de um exemplo na área de música, esse processo se encontra dentro de uma construção de formação em educação musical. Além do mais, o trabalho busca contribuir com as cenas descritas a importância de não se esquecer as experiências vividas durante o período de isolamento social, mas de se refletir sobre as interações em sala de aula, considerando os nossos ambientes de atuação, sejam eles virtuais ou presenciais, visando um processo de aprendizagem significativo para todos. Essas são as referências que eu utilizei no texto e eu agradeço a atenção de todos.